E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, nossa série Jogando e Explicando, partidas de 10 minutos que a gente vai comentando. Deixe o seu like, se inscreva, estamos aí na briga para chegar aos 5.000 inscritos e contamos com a sua colaboração, enfrentando um mestre feed aqui, 2463, Nicolás Perossa, E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, defesa Petrov, sólida defesa Petrov. Vamos tomar, cavalo toma. Antes esse lance era considerado um erro, né? Mas atualmente estão jogando aqui dama E2, dama E7, toma, ele entrega o cavalo, mas vai recuperar. A gente joga D4, ganha um peão, cavalo C6, e agora o truque é devolver o peão. Tentar defender com F4, bispo F4, dá muita compensação. A gente joga cavalo C3 aqui, troca as damas e cavalo B5, ameaçando um duplo. Quando dá o cheque aqui, a ideia é que C3, bispo A5 defende, mas eu gosto de bispo D2, toma de rei, e agora ele defende de rei lá o duplo. E agora a gente pode fazer o roque artificial, passando a torre e voltando com o rei. Eu acho que podemos jogar a torre E1 aqui. Atacando o cavalo, cavalo D7. Ele quer jogar com A6. Vamos tirar o rei. O rei para C1 vai ser útil. Ele deve jogar A6. E C6, cavalo D6 é chato. Assim, tem uma pequena dificuldade dele tirar lá da dama. Então tem uma vantagenzinha para as brancas. Aí ele jogou C6 mesmo. Vamos jogar cavalo D6. Ele vai jogar torre F8. Acho que é forçado. Bispo C4. Atacando lá em F7. Um pouquinho desconfortável para ele, no sentido que é o melhor desenvolvido aqui, né? Agora, não sei se ele está pensando em sacrificar aquele peão, jogando um lance como B5. Ou rei C7. Agora vamos pensar um pouco. Cavalo toma F7. B5. Bispo B3. Cavalo C5. Torre E7, cheque. Parece chato. Cavalo toma F7. Cavalo B6. Bispo B3. Não, cavalo B6 tem torre E7 cheque, né, de novo. Estou com muita vontade de tomar esse peão aqui. Cavalo toma, B5. Bispo B3, C5 talvez. Para jogar C4. Mas aí bispo D5, ataca a torre lá em A8. Vamos tomar lá, né? Vamos ver se ele não vem com nenhum truque. Aqui, ok, vamos dar cheque. Bispo D7, nem pensou. Bispo B3. Bom, enquanto temos um peão a mais, vamos ver se ele tem alguma justificativa clara para ter sacrificado o peão. Eu quero jogar, por exemplo, torre D1, cavalo E5, né? E aqui, eu acho que ele tem problemas nesse final se ele não tiver nada. Ok, torre de A é 8, ele quer trocar minha torre ativa. Posso dobrar.
Posso dobrar, né? Se torre toma. Se ele atacar com o cavalo C8, eu posso voltar na torre E2 para defender o peão, preparando a retirada do cavalo, mantendo um peão a mais aí. E agora eu ameaço, por exemplo, trocar. Se bispo toma cavalo G5, eu ameaçaria um duplo aqui. E, bom, materialzinho a mais. Não sei se está confortável aqui para o nosso adversário. O mestre Feed jogou essa Petroff aí, essa linha bem sólida. Mas o final aqui tá chato. Enquanto isso, pessoal, deixem um like, se inscrevam. A gente já falou aqui, mas vale ressaltar. Estamos aí na briga para chegar aos 5.000 inscritos. Vamos a caminho. Jogou C5, ameaçando C4. E prendendo meu bispo. Agora, então, torre toma E8. É possível. Torre toma E8, cavalo E5. Mantém o peão a mais. Defende C4. Torre toma E8, bispo toma E8, cavalo G5. Ameaça duplo. Se ele tomar aqui, eu tomo o bispo. Vamos lá. Vamos tentar não apurar tanto, igual o último vídeo, para não chegar numa situação dramática, né? Bispo toma E8, cavalo G5. Ameaça duplo. Bispo D7, talvez. Aqui esse não me incomoda muito. Eu posso trocar e cavalo E5. Defendendo o C4, né? Se rei D6, F4. No mínimo, mantendo peãozinho a mais. Também cavalo C4 cheque aqui, hein? Vamos jogar cavalo C4 cheque e jogar um final de bispo aqui com um peãozinho a mais. Final de bispo de cores iguais. Vamos trazer o rei para E3. Antes, claro, defender aqui. Pode ser com G3. Vamos tentar converter aqui o final. Ele mandou um B5. Jogar um bispo G8. Ele vai jogar um H6. Melhorar esse rei. Rei D2. A questão é se a gente consegue ganhar esse final com um peãozinho a mais. Aqui C3. A5. Podemos jogar um A3 aqui, colocar esses peões em casa preta, casa de cor diferente do nosso bispo. Agora, eu acho que esse lance pode ser um erro aqui. Se eu trocar tudo em B4, jogar rei E3, ele não tem rei E5 por F4, e aí ele vai ter que tirar o bispo, eu vou para D4 com o rei, e esse peão vai ficar fraco aqui. Vamos fazer isso aqui. Troca. Troca. Rei E3. Não dá para jogar rei E5, F4, rei F5, bispo H7. Ganha partida. Se ele tirar o bispo, rei D4. Agora esse peão tá fraco. Se ele jogar bispo D5, provavelmente eu posso trocar e ganhar o final de rei e peões, porque eu tenho um peão a mais. A vitória vale 4 pontos. Com o empate a gente perde 4. Com a derrota a gente perde 12. Agora rei D4. Ameaça rei C4, que ele defendeu. Ok, mas ele vai ter que vigiar eternamente esse peão que está fraco aqui. Vamos jogar um F4. Começar a avançar aqui.
Vamos jogar um bispo C4. Ele não pode trocar, obviamente. Ele vai trocar de diagonal. Posso jogar com bispo D3, ameaça rei C4, bispo E6 e agora F5. Bispo F7, G4. G4, H4, G5 é o plano. G4. Ele vai ficar passando de bispo. Agora H4. G5, troca. Bispo volta. E agora posso jogar bispo C4, né? Bispo C4, troca, troca, rei E5, F6, peão toma e toma aqui e ganha. Agora ele vai tirar o bispo, a gente vai jogar F6. F6, F7, rei C5. E acho que a gente vai ganhar aqui. Vai cair esse peão. Bispo C6, por exemplo, F6, troca, troca. Bispo qualquer lugar, F7, rei E7, rei C5. B3, rei B4, abandonou. Uma boa vitória, hein? Vamos para a análise, 2649. Vamos ver o que diz o computador. Acho que vai dar uma pressão alta, porque foi uma partida de final e não de lances tão difíceis. Né? 95% a 88,6%. Vamos lá para a revisão. E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, cavalo toma E5, cavalo toma E4. Esse lance antes era considerado um erro, né? O lance principal sempre foi D6, cavalo volta e aí sim toma, e se dama E2, dama E7. Mas de uns tempos para cá, as pretas começaram a jogar isso até um nível bastante alto, né? Porque aqui se recupera a peça, as brancas mantêm um peão a mais, mas aí cavalo C6, né? Se tentar defender aqui, por exemplo, com F4, as pretas têm boa compensação. Por exemplo, o bispo G4, roque grande, ou o bispo F4 aqui, G5, né? E bispo G3, e aí... Olha, só que tem um truque, ó. F5 eu não tenho um passando, ataca a dama e F4 vai ganhar o bispo. Então o melhor aqui é devolver, cavalo C3. Como ameaça cavalo D5, ele tem que tomar de dama. Se cavalo toma E5, tem cavalo D5 aqui que já é chato. Se cheque, toma defendendo a dama. Ou aqui toma de peão defendendo a dama. Cavalo D5 já é bom, mas tem bispo F4, ainda melhor. Se o cavalo sai, bispo toma C7, a dama está defendida, aí se ganha um peão. Então é toma de dama, dama toma, toma, cavalo B5. Bispo B4, cheque, bispo D2, toma, rei toma. Eu perco o roque, mas estou passando a torre. Aqui ele meio que tem que jogar rei D8, também perdendo o roque, torre E1. Cavalo D7, isso aqui ele jogou bem rápido, provavelmente ele já tinha estudado isso. Rei C1. E C6 foi um erro aqui. Da casa D6 não faz muito sentido. O computador aponta cavalo B6 como a melhor jogada. Se torre D1, cheque, bispo D7. Se bispo D3, por exemplo, bispo D7. E agora o cavalo pode vir para D4. É uma posição que as brancas ainda têm uma pequena vantagem,
por conta já tá com as torres conectadas. Aqui o rei ainda tem que sair daqui para passar essa torre e tal. Tem boa chance de empate, mas as brancas podem tentar pressionar ainda. Pode avançar H4, H5, ganhando espaço. Pode dobrar na coluna. Ou com torre E5. Agora C6 é ruim. Cavalo D6, torre F8, bispo C4. E aí rei C7 é o melhor mesmo. Então a situação já está difícil, porque manda entregar um peão. Porque F6 para defender é ruim. Tem várias continuações boas, uma delas é cheque e torre E7, mas também bispo E6, ó, nesse lance eu nem pensei. Tá meio cravado aqui, né? Se cavalo B6 para defender o bispo, troca e cai em B7. E se jogar rei C7, como é que é aqui? Torre D1 defendendo o cavalo. Cavalo B6, toma e aí entra na sétima com efeito decisivo. Então a posição já é chata aqui. Aí cavalo toma F7, ele fala que ainda melhor era cavalo E8, cheque, tomar o de G7. Eu não vi essa continuação, mas esse aqui tá legal. Cavalo B6, então B5, bispo B3 é bom. E se C5 para tentar jogar C4 tem bispo D5. Então aqui basicamente os brancos têm um peão a mais. Ele não gosta do meu torre E7. Ele fala bispo B3 primeiro. E simples e bom. Por que ele não gosta desse? Bispo D7, bispo B3. Que aqui ele errou com torre A E8. Mas tinha C5. E agora, se por exemplo jogar C3 aqui dando uma casinha, não é bom, porque ele tem C4, bispo C2 e cavalo C8. E ele ganha material. Então, aqui após C5 eu ia ter que tirar o cavalo. Cavalo G5. Se C4 agora tem bispo toma, cavalo toma, torre D1 ameaçando lá. Por exemplo, cavalo B6. E aí dá um cheque aqui. Rei C6, toma. E essa posição com torre contra bispo cavalo, mas a torre 2 peões, essa torre na sétima é melhor para as brancas. Portanto, ele não precisa jogar C4 aqui. Torre F8. Não toma em F2 aqui. Então, tá vindo cavalo E6. Então, torre F8. Se cavalo E6 cheque, agora rei D6. Eu fico com as peças atacadas. E aqui o melhor para mim é tomar. Ele joga C4. Bispo toma. Cavalo toma. Torre D1. É uma posição de 3 peões pela peça. Provavelmente está pegando o quarto aqui. As brancas ainda estão melhores, mas é um final cabuloso esse aqui ainda. Pela frente com peça por vários peões. A torre A é 8. Torre H é 1. As brancas estão muito bem aqui. C5. Trocou. Cavalo E5. E peãozinho a mais. Rei D6. Cheque, o computador não aprova a ida para o final de rei peões, de bispo. Quer dizer, ele diz que era melhor jogar um lance difícil aqui, que é bispo F7. Se rei toma, bispo toma cavalo, um final de bispo contra cavalo que as brancas deveriam vencer. Mas esse final aqui é muito agradável de jogar, esse final de bispo aqui. Eu acredito que tenha boas chances práticas de ganhar. O G3, B5 foi ruim aqui. Aqui era interessante ele jogar G5. E eu vou jogar rei D2, rei E3, F4. Provavelmente vai jogar rei E5. Eu vou jogar F4, peão toma. Ele vai deixar o rei em F6 ali.
Mas eu ainda acho que as chances de vitória são grandes, com o peão passado a mais aqui na ala do rei. Embora ainda vou ter que abrir caminho para o meu rei, né? O final de bispos não é tão fácil assim. Esse aqui, bispo G8, H6. O problema é que esse peão avançado aqui acabou ficando fraco. Bispo E4, C3, A5, A3. Então aqui um detalhe importante. Se ele deixar parado, eu vou jogar B4, fixando esse peão em casa branca. Ele passa a ser um alvo para o meu bispo. Ele jogou B4 para evitar isso, mas agora esse peão fica fraco, né? Como a sequência da partida demonstrou. Agora ameacei aqui. Ele ganhando o segundo peão, ele até tentou evitar, mas a longo prazo ele não vai conseguir. E eu vou fazer um peão passado ali na ala do rei para desviar as peças dele. Aqui bispo D5, bispo C4 ele abandonou. Uma sequência possível seria bispo F3, F6, peão toma, por exemplo, bispo H5, F7, rei E7, rei C5. Se trocar está perdido, final de rei peões. Se não trocar também, eu vou tomar aqui e com os peões de B e F a mais, as brancas ganham facilmente. Está bem abandonado aqui. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva, fique ligado aí no nosso conteúdo, na luta para chegar aos 5.000 inscritos. Valeu e até a próxima!